Talvez você também já tenha sentido que há algo não dito pairando no ar. Uma sensação de que a história que nos foi contada, repetida em igrejas, ensinada em escolas, impressa em livros, talvez seja apenas uma das faces do espelho. E se tudo o que nos foi ensinado sobre Jesus fosse apenas uma fração da verdade? Uma fração segura, domesticada, adaptada para caber dentro das paredes do templo e da lógica do controle? Hoje, vamos mergulhar em um silêncio antigo. Um silêncio que não grita, mas vibra. Um silêncio que não acusa, mas convida. Porque antes das palavras, havia o campo. E nesse campo, havia presença. A pergunta que nos conduz não é de revolta, mas de escuta. Por que o acesso a certos evangelhos foi vetado por concílios? Por que tantos textos foram considerados apócrifos, heréticos, perigosos? O que havia de tão ameaçador na ideia de que o reino está dentro de você? A jornada de hoje não é sobre dogma, mas sobre energia. É sobre o fio sutil que liga os ensinamentos ocultos de Jesus àquilo que hoje chamamos de campo quântico, de manifestação vibracional, de consciência criadora. E mais do que teoria, é sobre memória, porque talvez o que foi escondido por séculos não foi destruído, apenas codificado em silêncio. Começamos observando como o medo foi usado como ferramenta vibracional. Durante séculos, a religião institucionalizada ergueu templos com paredes invisíveis, paredes feitas de culpa, de vergonha, de autoflagelo. Você foi ensinado a temer o castigo divino, a se ajoelhar diante da dor, a confundir fé com submissão. E nesse processo silencioso, sua frequência foi sendo moldada pela penitência, não pela coerência. A imagem de um Jesus sofredor, torturado, ensanguentado, foi reforçada até que você acreditasse. Só há salvação através da dor. Mas a verdade espiritual é simples. Você não se manifesta a partir da dor, você manifesta a partir da presença. E presença nasce no corpo, na aceitação, no agora. Ao acessarmos o Evangelho de Tomé, somos tocados por uma frase: o reino está dentro de vós e ao vosso redor. Esse não é um ensinamento metafórico. É um código vibracional. É um mapa interior. Jesus não falava de um paraíso futuro, mas de um estado de consciência disponível agora. Ele ensinava a técnica do olhar duplo, aquele que vê o invisível como real, que sente o que ainda não se manifestou como se já estivesse presente. Hoje, a física chama isso de colapso da função de onda. Mas Jesus já sabia. Ele já operava através da intenção pura e da vibração coerente. E foi exatamente isso que tornou seus ensinamentos perigosos para o poder. Porque, se você acessa o divino por si mesmo, não precisa de intermediários. E então vem a distorção mais cruel, a glorificação do sacrifício. A ideia de que renúncia é virtude, de que o sofrimento é a moeda de troca para o divino. Você cresceu ouvindo que precisa se sacrificar para merecer, que sua dor agrada a Deus. Mas isso não é fé, isso é controle. Manifestar exige algo muito mais refinado. Exige congruência entre o que você sente, pensa e faz. Não é sobre merecer, é sobre lembrar. A escassez como virtude foi uma invenção. O arquétipo do mártir foi manipulado para manter as massas em submissão vibracional. Mas dentro de você há outra lembrança, a do Criador. E o que dizer das técnicas espirituais apagadas dos textos oficiais? Jesus não apenas orava, ele visualizava com intenção. Ele repetia palavras com presença, em mantras que ativavam o campo emocional. Ele não pedia, ele afirmava. Quando dizia, levanta-te, não era súplica, era vibração de identidade. Era o eu sou, falando com clareza. Como exercício,
Tente pegar uma oração tradicional e reescrevê-la como uma afirmação de realidade presente. Sinta a diferença. O que era súplica vira certeza. O que era dependência vira presença. A metáfora do grão de mostarda nos revela outro segredo. Não se trata de quantidade de fé, mas de intensidade coerente. Um pensamento pequeno, mas nutrido com certeza absoluta, altera o campo. O grão representa uma decisão pequena, sustentada com constância vibracional. Isso muda a realidade. E a neurociência comprova. Crenças profundas alteram sinapses, percepção e até sua bioquímica. Plantar esse grão em silêncio e agir como se a árvore já crescesse, esse é o verdadeiro milagre. Mas por que a maioria falha? Por que há desalinhamento entre o que se diz e o que se vibra? Por que há medo oculto na declaração de confiança, ansiedade na espera por milagres? E o maior sabotador é o tempo. A tentativa de controlar quando e como o desejo virá. Jesus não esperava. Ele emanava. Ele vivia como se o invisível já estivesse presente. Manifestar é parar de implorar e começar a se tornar. E o corpo? O corpo não é metáfora. É antena. Ele emite vibração. Emoções reprimidas, raiva, culpa, vergonha, bloqueiam esse campo. O que você não acolhe, você carrega. Um exercício simples. Alinhe sua postura, respiração e fala. Sinta o que deseja antes de vê-lo. Fale com o corpo, não só com a mente. O segredo é presença encarnada. E então, o silêncio. Jesus se retirava, não para fugir, mas para realinhar. O silêncio é uma tecnologia esquecida. Nele, você observa o campo interno sem ruído, e é no vazio que o campo responde. Tente, antes de declarar um desejo, ficar 5 minutos em presença silenciosa. Respire, sinta, alinhe. A maioria ignora isso porque confunde silêncio com inércia. Mas o silêncio verdadeiro é ato criador. Voltamos ao ponto central. Como o Vaticano transformou um libertador em símbolo de dependência. Jesus era uma ameaça, porque não prometia salvação futura, mas lembrança presente. Ele dizia: você é filho do mesmo Pai. E isso é o mesmo que dizer: você manifesta como eu manifesto. A igreja, então, inverteu a mensagem. Fez do Criador consciente um servo sofrido. Criou a conspiração vibracional perfeita, enfraquecer Deus em você para fortalecer o poder sobre você. Por fim, tudo se resume a isso. Manifeste qualquer coisa, mas comece de onde Jesus começou. Ele não dizia, eu espero ser. Ele dizia, eu sou. Use o eu sou como chave vibracional, com sentimento real. Não basta afirmar. É preciso viver como se aquilo já fosse sua única verdade. Um copo vazio só atrai quando reconhece o próprio espaço. Quando você se torna espaço, o invisível encontra abrigo. E então, as últimas sementes. Você não precisa ser salvo. Precisa lembrar. Lembrar que o Pai e eu somos um é o código vibracional mais poderoso da história. Não há mérito. Há coerência. A salvação não vem de fora. Ela é a lembrança da sua origem. O silêncio foi a proteção do segredo. O que foi escondido não foi perdido. Está dentro de você. A consciência desperta não precisa gritar. Ela emana. E o retorno de Cristo? Não é um evento externo. É um estado vibracional. O Cristo é a manifestação plena do divino em forma humana. Ele renasce a cada vez que você manifesta com intenção limpa, com amor silencioso, com presença real. O Vaticano escondeu o Cristo, mas ele está no seu corpo, agora, esperando ser lembrado. Se essa mensagem tocou seu coração, respire. Deixe essa semente repousar dentro de você. E quando sentir, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a manter essa frequência viva, a levar essa sabedoria até outras almas que também estão prontas para lembrar. Que a luz do silêncio te abrace. Até o próximo vídeo.